Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Está aqui o nosso livrinho. Hoje a gente vai para o penúltimo estudo, já está acabando. Agora é aquele momento que tem que estar assim, todo mundo. Tomara que esteja assim. Se estiver assim é porque o estudo foi bom, vocês gostaram. Tomara que vocês tenham gostado como eu. Para mim fez muito sentido. Já adiantando, parece que eu estou no final, né? Mas vou já adiantar para vocês. Esse livro é interessante porque quando a gente lê, é diferente de quando a gente estuda. O ideal é fazer a leitura, sabe como? Com papel e caneta na mão, onde a gente vai colocando as nossas impressões, vai trocando de alguma forma, se aprofundando ainda mais naquilo que faz sentido para nós, aquilo que nos tocou nessa obra. E não só essa obra, como qualquer outra. Tomara que vocês estejam gostando. Ainda não é o último capítulo, não é o último estudo, é o penúltimo, são 16, a gente termina na semana que vem. E hoje, os capítulos são chamados Ampara Hoje, e o outro capítulo é Abençoa e Segue. É os dois capítulos que a gente vai estudar hoje. Lembrando que, para quem está chegando agora, a gente só lê alguns trechos do retiro aqui, da leitura. É uma leitura fácil, tranquila. Emmanuel nos ensina como adquirir essa virtude, calma, passo a passo, mastigadinho, capítulo a capítulo, pequenas mensagens, um livrinho pequeno. Tá vendo? Olha a grossura dele, ó, pequenininho. Vou abrir para vocês verem. São as folhazinhas, olha, bem pequeno, bem tranquilo. E se você não consegue comprar a papel, ou você prefere, tem online, tem disponível, se não me engano, gratuitamente. Coloca aí Calma, Emmanuel Chico Xavier PDF, que você pode baixar esse livro, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar? Fazer nossa oração, buscar o alto, buscar o equilíbrio, buscar a luz que nos ilumina nesses momentos que a gente vibra e eleva um pouquinho a nossa vibração. Vamos lá? Convido a todos quem quiser sentir a vontade, a se fecharem os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos ao Mestre Jesus pelo teu amor, pela tua luz, por estar conosco todo momento, nos mostrando, nos auxiliando, nos ensinando o caminho da felicidade através do amor. Que possamos cada vez mais nos esforçar para entender e vivenciar esse amor que o Cristo nos propõe. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, onde a gente se conecta com o alto, com essa vibração de amor. Agradecemos também, em especial, Emmanuel, por essa obra, por nos auxiliar através da sua escrita, em mãos de Chico Xavier, benfeitor, trabalhador incansável que nos trouxe tantas obras, e essa é mais uma delas que a gente tem a felicidade de estar aqui estudando, percebendo e nos auxiliando em nossas vidas. E dessa forma vamos aqui agradecer e pedir autorização para dar início e todo o amparo a mais esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Oração feita, vibração elevada. Tomara que vocês tenham subido um pouquinho. Essa é a ideia. Vamos lá? Vamos começar então a retirar alguns trechos aqui que Emmanuel nos auxilia na nossa caminhada. No primeiro capítulo, que é o Ampara Hoje. Ampara hoje, não é amanhã nem depois da manhã não, tá? É hoje. Abre aspas para Emmanuel. Se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. Vou repetir um trecho aqui que eu gostei. Que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação quando te pareçam em desequilíbrio. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Vou relembrar. Ampara hoje é o nome do capítulo. Isso é oportunidade para ser feliz. Oportunidade para ser feliz, Nelson? Como assim? Me explica isso direito. Vou repetir. Isso aqui é oportunidade para ser feliz. Por quê?
Porque é a oportunidade de nós amarmos o próximo auxiliando, indo em direção àquele que está carente e necessita de algum tipo de auxílio. E amor é felicidade. Quem está dizendo isso não é o Nelson, não, é o Mestre Jesus. Tá? O Mestre Jesus nos ensina o caminho da felicidade, mostrando que através do amor a gente vai conquistando a felicidade, vamos sentindo a felicidade. Com alegrias e tristezas. Atenção, felicidade não é alegria, tá? A felicidade se apresenta no conjunto das duas esferas, tristeza e alegria. Mas o amar é ser feliz. Ser feliz dentro da limitação que a gente tem, claro, atenção. No mundo de prova e expiação, a nossa felicidade é limitada, a gente sabe disso, mas dá para ser melhor. E quem caminha nessa seara, ou quem busca realizar, ou experimenta, pode dizer por conta própria. O que eu quero fazer aqui? Eu quero convidar a você ir em direção ao próximo, amando, e percebendo através dessa troca, aqui dentro, o sentimento que bate. Porque na teoria pode ser até bonito. Ah, o palestrante falou, que legal, interessante. Ah, mas eu não fiz não. Amanhã, de repente eu faço depois. Um dia se eu tiver melhor condição financeira, um dia se eu tiver mais tempo, ou lá quando eu me aposentar, aí de repente eu vejo esse negócio aí de ajudar, de auxiliar o próximo. Ampara hoje, ama hoje, seja feliz hoje. É o que eu tenho para dizer para vocês. O convite do mestre está aqui dizendo, olha, vamos lá, ama. Ama o próximo como a ti mesmo. Amai-vos como eu vos amei, como eu vos amei. E aos pouquinhos ele vai nos convidando e a gente, nós com a nossa dificuldade ainda de perceber, mas dá para praticar, pessoal. A gente já tem a teoria, o conhecimento está aí, a gente já sabe, não precisa ser grande entendedor do Evangelho do Cristo, dos Evangelhos, não precisa. Não precisa ser grande, espírita, precisa só amar, nem precisa ter religião nenhuma. É através da vivência no amor que nós vamos sentindo a felicidade. Então, por isso que Emmanuel nos coloca aqui, e vou repetir o que ele falou, se eu achar que eu me perdi, achei. Ampara todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. É a oportunidade que está aí. Sabe aquela história do nada é por acaso? Nada é por acaso. A gente utiliza essa frase do nada é por acaso em muitas questões da nossa vida. Mas sabe quando é que a gente pode utilizar? Para tudo. Para tudo. Nada por acaso dá para ampliar na esfera. Todos que cruzam o teu caminho não cruzam à toa, por um acaso. Muito daquilo que a gente chama de coincidência, sabe o que é? É trabalho da espiritualidade. Nos oportunizando, nos dando as opções de escolha para a gente realizar. Mais ou menos assim, colocando a bola para a gente chutar. Vai lá, chuta agora, olha a bolinha aqui, vai, 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 vai. Soprando assim, ó, vai, 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 vai. Chega lá, vamos, 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 vamos. E mais à frente coloca outra, vai, 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 chuta, vai, vai. O mérito é sempre nosso, pessoal. Ninguém vai fazer por nós, não cai do céu. Não vai ser um milagre arrebatador que vai mudar. O que vai mudar é o nosso esforço, a nossa caminhada. Experimenta. Não gostei no meu momento, busca uma outra direção. Mas para crescer tem que andar, tem que se movimentar. A caminhada por si só, caminhada é sinônimo de evolução, de crescimento. E a gente pode tirar essa analogia para trazer para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. O que é evolução espiritual, né? Eu estou preocupado com isso, negócio de espiritual. Evolução espiritual é a evolução do teu eu, de quem você é. Colocando de lado um pouco a evolução material, porque você pode chegar e galgar
todos os seus objetivos materiais na tua vida. E tomara que faça, atenção. Mas atenção ao teu galgar, a tua caminhada, o teu crescimento enquanto espírito que você é. Porque os teus objetivos materiais, sejam eles quais forem, e não estou diminuindo eles, atenção, tá? Mas todos eles, se você colocou muito lá em cima ou aqui embaixo, isso tem um gasto energético para a tua vida, para a tua caminhada. Demanda tempo, demanda investimento, o correr atrás. Só que muitas vezes o que acontece? A gente esquece ou põe de lado o nosso crescimento espiritual em detrimento do gasto energético que tem para alcançar as minhas metas, as nossas metas materiais. E cuidado com meta material, pessoal, porque é o seguinte, se não tiver bem especificado, é muito fácil se perder, porque uma coisa vem outra, outra coisa vem uma, e quando a gente vai ver, não existe metas. Sempre vai ter alguma coisa a mais para consumir, para querer, para buscar. Se a gente não tiver isso muito bem centrado e perceber que é através da matéria, vou repetir, é através da matéria que nós evoluímos enquanto espírito que somos. Então não é sobre ter mais ou menos dinheiro, sobre ser o CEO da empresa, o top, o XPTO, YZ, ou ser o miserável, financeiramente e economicamente falando, que mal tem dinheiro para comer. Não é sobre isso. Mas é sobre, na vivência, em um polo ou em outro, o quanto nós estamos aproveitando a oportunidade ou refutando elas, a bola que está aí para a gente chutar, que a espiritualidade coloca na nossa frente. O caminho é sempre o amor. Ponto final. De que forma a gente vai elaborar, interpretar, entender e chutar essa bola ou não, aí é cada um na sua dinâmica. E eu tenho certeza absoluta, eu não sei com quem eu falo aqui, tá? Que eu gravo, que vocês estão vendo, eu tô me vendo também. Eu tô vendo aqui a câmera, eu tô olhando para mim. Mas eu tenho certeza que para você que está me escutando, que está me vendo, a vida te dá um monte de oportunidade para você amar. Um monte. Agora, se você está atento a essas oportunidades e aproveitando elas ou não, aí é com você. Então a ideia aqui, a chamada de atenção, não do Nelson, tá? Do Nelson, eu sou aprendiz. A chamada de atenção de Emmanuel é para a gente ter essa atenção, esse olhar de ver e perceber. Quantas oportunidades nos são dadas e a gente ignora porque não tem o tempo agora, não é o momento. Ampara hoje, como nos diz o capítulo. Ampara hoje. Se você tem condição de amparar, a gente está falando muito além de questões físicas, tá? Muito além de questões materiais. Mas ser útil para ajudar aquele que necessita, que clama ajuda, que necessita do amparo de alguém. E ele vai ser amparado. Com você ou sem você. Então a oportunidade é tua de amparar. A oportunidade é tua de amar. A oportunidade é tua de crescer. Não é sobre o outro receber, é sobre você dar. E aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque inverte o papel, a gente acredita que está sendo muito bonzinho, que está dando, que é o pobre coitado que está ali, se colocando numa ordem superior. Mas vamos entender que, na verdade, nós somos pequenos e através de uma pessoa carenciada ou necessitada é que a gente tem a oportunidade de ascender e subir, aprendendo a amar, indo de verdade, de coração, de encontro àquele irmão que está em necessidade. Ok? Vamos lá? Vamos seguindo? Tomara que tenha feito sentido ou batido alguma coisa, pessoal, porque são conceitos, às vezes, que fogem um pouco do que a gente está acostumado. São reflexões, ninguém precisa concordar, tá, gente? Atenção, não precisa concordar comigo, mas são reflexões que a ideia é que a gente abrir o horizonte, ampliar
o pensamento e sair um pouco do clássico que a gente está acostumado, natural para a gente. A doutrina espírita traz exatamente isso, romper barreiras e ampliar a discussão, ampliar o entendimento e a compreensão num todo, principalmente do amor que o Cristo nos ensina. Que a gente está ainda muito limitado, engatinhando, na minha opinião pessoal, nessa história de amar. A gente já ama, sim, pequenos núcleos, pequenos círculos. E é por esse amor limitado que a gente tem ainda que a gente não consegue compreender quando Cristo fala assim: ama, mas ama os teus inimigos. Não faze como os gentios, que amam aqueles que gostam da gente. A gente não consegue nem amar quem gosta da gente. Não é verdade? A gente se ama, mas no primeiro barulho lá em casa tem um arranca-rabo que, se ficar de bobeira, vai um para cada lado, briga e passa a se odiar rapidinho, não é verdade? Nem sempre é assim. Mas a discussão é mais profunda, vai mais além. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a amar, entendendo a dinâmica e o poder transformador que o amor nos leva. Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei para a gente pensar um pouquinho. Abre aspas para Emmanuel. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo quando agitado por abalos sísmicos. Abalo sísmico é terremoto. Então, a Emmanuel faz aqui uma analogia com o momento da mudança, o momento da transformação, num todo, enquanto sociedade, enquanto mundo. E a pergunta que eu faço para vocês é: não é isso que a gente vê hoje? Não é exatamente o que a gente está vivenciando nesse mundo de provas e expiações para a mudança, ou no processo de mudança, se transformando em um mundo de regeneração? Esses abalos sísmicos está aí, ó, no mundão, na violência, na sociedade desequilibrada, em todas as esferas de maldade e desdobramentos negativos que possam existir, aonde, por exemplo, a gente tem até no livro Obras Póstumas de Kardec, depois da Gênesis, que foi o último que ele escreveu, um capítulo que, se eu não me engano, se chama Fim dos Tempos. Não esse fim dos tempos, do Armagedon, aquela coisa hollywoodiana, não, tá? Não é nada disso. O fim dos tempos é o fim dessa era, desse mundo de provas e expiações, nessa transição para um planeta de regeneração. E um dos pontos, alguns dos pontos, ele coloca vários, tá? Mas que ele chama a atenção para esse chegado do momento, digamos assim, ou a chegada do fim, é exatamente a confusão, o conflito, a loucura e até suicídio em crianças, ou crianças se suicidando, que é algo agora que já virou, pessoal, rotina, infelizmente. Em algumas sociedades isso está mais comum, jovens, crianças ainda, se suicidando. Isso é uma lástima, uma pena, uma tristeza imensa. Mas o que a gente pode analisar num todo aqui, pessoal? Aqui ainda vai piorar bastante até melhorar. O caminho da melhora. O que a espiritualidade de luz nos traz através de pensamentos ou de antecipações como essa, vamos colocar assim, previsões, não uma previsão da data tal, não esse tipo de previsão que a gente está, muitas vezes a gente se apega, aquela coisa mais midiática, fenomenal, hollywoodiana, né? Aquela coisa da notícia, mas muito mais para sustentar, para preparar, para, como eu disse agora, olha só, pessoal, ainda vai piorar mais. Ainda vai piorar mais. Mas o caminho é para melhora. Quando a gente olha só um pedaço da fotografia, bate até um desespero. Fala assim, ih, esse mundo está perdido, não tem mais jeito. Estamos caminhando. Para quem tem olhos de ver e percepção, e amplia o filme, não só uma fotografia, mas entende um todo. Início, meio e fim. Não tem fim, a gente está no meio. Ou estamos, na verdade, não estamos no meio, a gente está saindo um pouquinho do início, do mundo primitivo, hoje no mundo de provas e expiações,
o próximo de regeneração, depois os mundos ditosos, felizes, e assim a gente continua até a perfeição. Mas estamos distantes ainda, então todo esse período conturbado, aflitivo, conflituoso, faz parte do momento que nós vivemos aqui. Faz parte da nossa realidade, não tem a ver com o mundo, tem a ver conosco, comigo, com você. E aqui que vem a pergunta que é mais importante. O mundo está conflituoso, está ruim, está complicado? Tá, ok. Mas o que você está fazendo por você? Para a tua evolução. Analisa aí não só os teus atos, as atitudes, o teu comportamento, esse aprendizado do amor, mas aqui dentro agora, faz uma análise, uma autoanálise, um olhar para si e perceba qual é a tua vibração. Qual é a tua vibração? Se você desencarnasse hoje, você já está apto? Você acredita? Uma pergunta agora aqui, que ninguém vai me responder, até porque eu não estou ao vivo. Você acredita que você está apto já, ou você está apta, para na próxima encarnação encarnar em um mundo de regeneração? Ou não? Interrogação. Faz essa pergunta para você. Você já está apto ou não? Se não está, o que você precisa melhorar? Onde é que dá para trabalhar aí? Ah, Nelson, eu não sei, tá difícil. Sabe como é que a gente vai conseguir encontrar a resposta? Vou dizer. Analisa os teus sentimentos, analisa a tua vibração. Aqui dentro. Você vibra mais na positividade ou na negatividade? Você vibra mais no amor, no bom, ou vibra mais no ruim? Se você for fazer rapidamente um olhar na última semana, os momentos de baixa, quantos momentos teve aí que você ficou com ódio, com raiva, com vingança, que você quis esganar o fulano, o ciclano, que você julgou, que você desejou mal? Se você está mais nessa pegada, nessa atmosfera, nessa vibração, do que buscando compreender, ser benevolente, mais amoroso, mais compreensivo, perdoando, vibrando positivamente, entendendo, ressignificando, são duas esferas opostas. Uma vibração está mais para cima, a outra está mais para baixo. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o mundo onde nós vamos habitar na próxima encarnação. Ou continuamos em um mundo de provas e expiações, ou vamos encarnar em um mundo de regeneração, que pode ser o planeta Terra ou não. Se o planeta Terra ou não, não é o caso, isso é detalhe. O mais importante é a nossa caminhada evolutiva. Por isso que eu perguntei e vou perguntar de novo. O que você está fazendo por você? Aqui que é a questão. Que muitas vezes, sabe o que acontece, pessoal? Nessa história de mundo, de regeneração, e mais uma vez, aquela história do cinema, do desenho animado que a gente tem, acreditamos muito que a gente é um pouco daquela coisa do que eu tenho que salvar o mundo, sabe? Aquela ilusão do salvador da pátria, salvador do mundo, do planeta, como num grande filme da Marvel, do super-homem ou do super-herói. O salvar, pessoal, ou melhor, mudar, não é o mundo, é aqui dentro, é aí dentro. O mundo segue a sua evolução, com a gente ou não. Mas perceba que somos nós nesse mundo agora, que fala muito sobre nós mesmo, sobre o nosso eu, sobre o nosso íntimo, e percebendo como eu posso melhorar, como você pode melhorar nesse mundo conflituoso. Nesse mundo embaçadíssimo que está aí, ninguém caiu da boca da cegonha, pessoal. Desculpa, tá? Se eu estou contando uma novidade, tem gente aí que acha que está aqui por erro de Deus. Um azar. Se entenda onde é que está a tua vibração que te conecta a esse mundo aqui. Se você não é um espírito missionário, que eu tenho certeza que você não é, o espírito missionário não está escutando uma palestra como essa. Está aqui enaltecendo, passando e multiplicando. Atenção, eu também estou longe de ser espírito missionário, tá? Eu estou tentando aprender também, aprendiz. Com sentimentos e com o lado sombra que também me conecta aqui. Então entendo o teu lado sombra.
O que fala forte aí em você ainda, que temos que aprender, ou devemos aprender, para quem quiser aprender, aceitando o convite do Mestre Jesus, que nos ensina a amar. Essa é a caminhada, essa é a grande questão. Vamos lá? Vamos seguindo, tem mais coisa para a gente ler. Senão a gente vai emendando uma coisa na outra e pula os tópicos. Próximo ponto que eu separei. Emmanuel nos diz: inclina-te para os que se debatem nas ondas da perturbação, e tanto quanto o possível, estende mãos amigas que os salvem do naufrágio iminente. Pessoal, mais uma vez eu vou repetir o que eu falei, está cheio de oportunidade pertinho de você. Tenho certeza absoluta. Muitas vezes se pergunta assim, Nelson, mas como é que eu vou ajudar? Ajuda sendo útil, de acordo com aquela necessidade. Muito além do aspecto material, não só, ou tão só, às vezes a questão é material, mas principalmente espiritual. Dá o pão que alimenta, mas dá o pão da alma. Ou às vezes nem dá o pão que alimenta, porque não precisa do pão que alimenta, e precisa mais é do pão da alma. Precisa mais do auxílio, do amparo, da ajuda, de ordem espiritual nos conflitos que vivenciamos aqui interno, com tanta dor, que deriva tanto sofrimento. E aí que às vezes uma palavra amiga, é às vezes que um ouvido amigo pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então auxilia, aceita, e como Emmanuel nos fala, auxilia hoje, é o título do capítulo, quer dizer, auxilia não, ampara hoje. Ampara hoje. Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Próximo trecho já agora no abençoa e segue. Agora, então, essa aí, muita gente vai se reconhecer, tá? Vamos lá. Eu separei 2 trechinhos aqui, para não ficar muito longo. Emmanuel nos diz: sofres, talvez, muito mais pelos outros do que por ti mesmo. Pausa. Vamos seguindo. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Seres queridos, muitas vezes, assumem atitudes positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira, procurando a realidade de Deus, como quem acende uma vela para enxergar o sol. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos, e aqueles outros que não se harmonizam com disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispersão. Aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui muita gente vai se reconhecer. É um problema quase coletivo que a gente tem, que é muitas vezes a falta do limite, o entender do abençoa e segue. O abençoa e segue está muito nas relações, e principalmente em relações de pessoas próximas, onde muitas vezes a gente confunde os limites ou não tem eles bem estabelecidos e ultrapassa. Então a caminhada é: dê o teu melhor, oriente, ajude, auxilie esse irmão, muitas vezes, que está ao teu lado, no teu seio familiar. Isso é ótimo, por quê? Porque isso é amor, isso é uma demonstração que a gente está lá e que é o melhor dessa pessoa. Mas tome cuidado, muito cuidado, para não se machucar. Tome cuidado para não se machucar. Entenda os seus limites, ajude sempre, mas entenda e principalmente aceite que cada um está no seu momento, cada um tem a sua caminhada, cada um está vivenciando e experienciando aquilo que necessita e que às vezes dá um dó danado, dá uma pena, porque a gente está vendo que a pessoa está indo para um buraco, para um caminho que a gente já passou e deu ruim, e a gente está ali tentando orientar, ajudar, esclarecer, e mesmo assim a pessoa vai lá.
Então, aceite a realidade, as realidades, a realidade da pessoa que está ao teu lado, o momento evolutivo dela. Muitas vezes a falta dessa aceitação que é o motivo do nosso sofrimento. Muitas vezes sofremos muito porque não aceitamos, e por isso que eu destaquei a palavra aceitação, tá bom? Vamos lá, pessoal, estou acelerando aqui porque a gente tem que terminar, já está passando do horário, o último trechinho que eu separei, Emmanuel nos diz o seguinte: se conheces companheiros que se te distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para adiante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer a cada um. Resumindo, pessoal, para quem realmente aqui, no caso, em especial trabalha na seara do Cristo, que busca o amor, que busca fazer os seus esforços pessoais e caminhar nessa direção, ainda assim, muitas vezes, os nossos parentes, quem está do nosso lado, o esposo, a esposa, o irmão, o filho, está numa outra batida, está num outro ritmo, está seguindo numa outra direção. E claro que seria bom se tivesse também para conosco, mas entenda os limites, mais uma vez. Entenda que você está fazendo o seu melhor, que você está dando o máximo que você pode dar. E está convidando, e está mostrando. Mas cada um tem o seu caminho, essa é a verdade. Cada um no seu quadrado. E não é por causa disso que a gente vai deixar de amar e se distanciar. A gente pode estar sempre presente, amando, mas não precisa sofrer. Não precisa se envolver de tal maneira, que é o que acontece muito, infelizmente, é quando passamos a sofrer pela caminhada do outro. Muitas vezes é triste. Não tem problema de ficar triste. Agora, o sofrimento, dali já passamos de um limite onde passa a nos fazer mal. E se está fazendo, não deveria ser assim. Tá bom? É só sobre amor, não é sobre sofrimento. Pessoal, vou terminando por aqui. Até a semana que vem. Tomara que vocês tenham gostado. Eu dou essa corrida no final sempre, né? Porque a gente tem um compromisso aqui. Os canais que reproduzem, quero desde já agradecer. Quem chegou agora, vai lá no nt.Nelson Tavares, no meu canal no YouTube. Tem esse estudo e outros estudos. Tem uma playlist só com esse estudo do livro Calma. E quem chegou até agora e gostou, eu peço para colocar para mim, que eu quero saber quem está comigo, o número 15. Escreve para mim assim, 15, que vai ser a palavra-chave de hoje, ou quer dizer, o número-chave, para eu saber quem esteve comigo até agora e gostou do estudo e fez sentido e tocou alguma coisa, tá? A ideia aqui é isso, é tocar, é mexer. Se mexeu, tá feito. Essa é a ideia. Até semana que vem, pessoal, vou fazer a oração. Quem quiser, fiquem comigo. Fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, toda a espiritualidade de luz que nos ampara, nos acolhe, nos abraça. Por mais esse momento de reflexão, em especial Emmanuel, por todo o seu amor dedicado em palavras, através das mãos de Chico Xavier, e dessa forma, agradecidos que estamos, vamos encerrado a mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Beijos e abraços a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.